A morte simbólica como primícia de relacionamento interior. Simbolismo da transformação. Se fizermos sempre as mesmas coisas, teremos como efeito os mesmos resultados. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Gilberto Gil compôs uma música muito bonita chamada Grão. Na letra da música encontramos o seguinte verso: o amor é como grão, morre, nasce trigo, vive, morre pão. Grão. Encontramos nesse verso, além de uma música, um sentido poético, filosófico e reflexivo sobre a morte simbólica e aquilo que ela faz para que a coisa se transforme. Para que o trigo possa existir, ele precisa morrer na condição de grão. Para que o pão e outros gêneros alimentícios possam surgir e nutrir a humanidade, o trigo necessita morrer. Tudo é uma transformação, vir a ser permanente. O próprio Cristo afirma que o trigo que não é triturado não pode transformar-se em pão para saciar a fome de muitos. Assim, necessitamos avaliar as transições de estados intrasubjetivos interiores, espécie de mortes simbólicas do eu, para que este mesmo eu possa se transformar em outras possibilidades de ser e existir. Aumentando assim suas possibilidades de planificação e realização. Renunciar. Renunciar a si mesmo significa abdicar de velhos padrões de comportamento em prol de outros melhores, mais edificantes, que deem mais sentido à vida, mais compensação psicológica ao existir. Nestes termos, podemos conceber o renunciar como sacrifício do supérfluo, daquilo que não é necessário mais à existência, em prol do essencial, isto é, daquilo que realmente é importante para a felicidade e realização pessoal. Se fizermos sempre as mesmas coisas, teremos como efeito os mesmos resultados. Se a vida particular não possui mudanças significativas, é sinal que se está repetindo as mesmas fórmulas de comportamento. Os resultados serão sempre os mesmos. Então, o ato de renunciar não significa um ato de deixar as coisas que se gosta de lado, mas se permitir as experiências que podem trazer compensações interiores inimagináveis. Há na vida dois tipos de força atuando para que ocorram mudanças e crescimento.
A primeira é a própria força interior, ou seja, há mecanismos conscientes e inconscientes que atuam em nosso psiquismo e concomitante em nossa vida pessoal e social. Oportunizando a partir da sincronicidade as experiências necessárias ao próprio despertar e desenvolvimento pessoal. A segunda força é daquilo que entendemos como providência divina. Atua como pai e mãe, muito sabiamente, nos conduzindo, limitando, concedendo, de acordo com nossa maturação pessoal e méritos. Da mesma maneira que nascemos e morremos para as coisas de criança, adolescente e adulto, assim também ocorre com o nosso mundo íntimo. O que denominamos injustiça e falta de sorte nada mais são que forças poderosas agindo em nosso existir para o nosso despertamento. Logo, renunciar é o mesmo que morrer para uma fase a fim de despertar outra. No entanto, entre a renúncia de uma fase pela aquisição de outra, há uma fase intermediária que chama transicional. É uma fase onde parece haver uma aridez psicológica muito séria, parece que nada acontece. Caminhamos em pleno deserto interior de nós mesmos. A duração dessa fase é variável de pessoa para pessoa. Sem esquecer que durante a vida há várias renúncias, das menores às maiores. Assim, essa fase transacional é um período para reavaliação de vida, metas e procedimentos. Também é um momento que somos obrigados a considerar o que temos feito de nós mesmos até então. Tomar a cruz e seguir. Aqueles que assumem o compromisso da renúncia são automaticamente levados a tomar sua cruz pessoal? Ou seja, assumir os aparentes flagícios e angústias que suas escolhas proporcionam a partir da renúncia. O ser humano possui uma tendência ao comodismo, a permanecer numa zona de conforto particular. Essa zona de conforto difere em cada ser humano, pode ser explícita ou não. É possível reconhecê-la em vários momentos sob a forma de desagrados ou aborrecimentos, quando as coisas não saem como se espera, por exemplo. Quando algo muda a rotina cotidiana e causa muito incômodo. Quando o imprevisto acontece, ferindo o planejamento pessoal, os sonhos. Quando se deseja converter os outros a partir de críticas ao nosso modo de conceber as coisas, isto é, queremos estar sempre com a razão. A partir do preconceito, imposição forçada de nossos valores e crenças,
que rejeitam as diferenças nos indivíduos, isto é, apenas como eu vivo é legal. Da não aceitação do outro, isto é, consegue-se entender as diferenças, mas a ação é sempre parcial. O que vem do outro não é tão importante. A desconsideração com a diversidade, acreditando-se na porta da verdade universal, isto é, eu sou o paraíso, o inferno são os outros. Assim, tomar a cruz é tomar a responsabilidade da assunção da mudança e do incômodo que isso acarretará em nosso ser. É assumir aquilo que somos em beleza e em feiura de alma, naquilo que é luz e sombras em nosso ser. É buscar aceitar a vida sabiamente como ela é, sabendo interagir e extrair das experiências a mensagem sublimadora do nosso crescimento pessoal. Por vezes, é sofrer. Sofrer o incômodo da mudança, da dor que isso causa, daquilo que ainda não estávamos preparados para lidar. Mas que a vida não espera e nos empurra para a experiência a ser vivenciada. Portanto, tomar a cruz é exercer o poder da assunção, sem fuga, é aceitar as contingências da vida tentando compreender um propósito maior. É permitir-se ser triturado interiormente como trigo para que possamos criar os pães de nossos sentimentos mais nobres. A fim de que possamos partilhar com aqueles que estejam com fome de compreensão, carinho, respeito de espírito, o maná que irá despertar de alguma forma a semente do amor fraternal e desinteressado em cada um deles. Não foi assim o ensino pedagógico do Cristo? Jesus não teve religião, simplesmente veio ensinar o amor, viveu o amor. Quando o ser humano se encontra bem desenvolvido no plano da alma, transcende a religião, sente e enxerga com o espírito. Foi o que atingiu a nobre Madre Teresa de Calcutá. O amor não tem religião. Testar seguir é o mesmo que confiar, se subordinar à experiência porque se sente na alma, de alguma forma, que é o melhor a ser feito. O sofrimento nada mais é que a não aceitação e falta de compreensão do ser dentro da experiência. Quando não se percebe a experiência por aquilo que ela é, isto é, sua mensagem de iluminação interior e transformação pessoal, perde-se. Ocorre então o sofrimento da criatura. Metáfora: o trem da vida. Há algum tempo atrás li um livro que comparava a vida a uma viagem de trem. Uma leitura extremamente interessante quando bem interpretada. Isso mesmo, a vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques.
Alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco, nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Mas isso não impede que, durante a viagem, pessoas interessantes e que virão a ser super especiais para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem somente tristeza. Ainda outros circularão pelo trem prontos a ajudar quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam por ele de uma forma que, quando desocupa o seu assento, ninguém sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que não são tão caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separados deles, o que não impede, é claro, que durante o trajeto atravessemos com grande dificuldade nosso vagão e cheguemos até eles. Só que, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar. Não importa. É assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém jamais retornos. Façamos essa viagem, então, da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros. Procurando em cada um deles o que tiverem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar. E provavelmente precisaremos entender por que nós também fraquejaremos muitas vezes e com certeza haverá alguém que nos entenderá. O grande mistério, afinal, é que jamais saberemos em qual parada desceremos. Muito menos nossos companheiros, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando se quando descer desse trem, sentirei saudades. Acredito que sim. Me separar de alguns amigos que fiz nele será, no mínimo, dolorido. Deixar meus filhos continuarem a viagem sozinhos, com certeza será muito triste. Mas me agarro na esperança que, em algum momento, estarei na estação principal e terei a grande emoção de vê-los chegar com a bagagem que não tinham quando embarcaram.
E que vai me deixar feliz será pensar que eu colaborei para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Amigos, façamos com que a nossa estada nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena. E que quando chegar a hora de desembarcarmos, nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem a viagem. Conclusão. Somos os artífices de nossos destinos. O problema não são as coisas que temos ou deixamos de ter, mas como lidamos com cada uma delas. Tentar compreender por que alguns têm tanto e outros tão pouco, porque os maus se sobressaem aos bons, é uma questão de mudança de ângulo de percepção. A falta de respostas sobre muitos dilemas é aparente, pois a verdade já está presente em nossas vidas. O que nos cabe é saber se as aceitamos ou não. E por que as rejeitamos ou não, será devido se aproximarem ou não com nossas crenças, pontos de vista, com aquilo que assumimos como real e verdadeiro? Renunciar é também aprender a superar as crenças e os pontos de vista pessoais. Quem renuncia cede. Quem cede aprende a exercitar a sair de si mesmo, permitindo-se a novas oportunidades de ser. Tomar a cruz e seguir significa deixar morrer o homem e mulher velhos para que os novos possam nascer. A transformação é parte da vida e com ela a renovação e a descoberta de vivências melhores. João Carlos S. Graça.